Porque depois do Cristão Rico, eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Os meus problemas financeiros foram acabando. Um financiamento da minha casa, que eu demoraria ainda 8 anos para quitar, eu digo para você que hoje eu tenho uma casa quitada. Que tem uma série de outras dívidas que estavam me incomodando e consegui fazer uma coisa que não acontecia há anos na minha vida. Sobrar dinheiro meu. Dinheiro meu nunca sobrava. Então, conseguindo sobrar para fazer os investimentos que o Cristão Rico orienta na carteira que a gente está seguindo. Depois do curso, eu consegui fazer sobrar dinheiro, né, no meu salário, coisa que eu não conseguia há anos fazer sobrar dinheiro, né. Consegui quitar as dívidas, né, uma dívida aí de 23.958, se eu não me engano, na época, né. Em 60 dias eu consegui quitar essa dívida, né. Isso para mim foi... Gente, isso não tem preço, isso tem valor. Além dessa dívida, depois eu ainda quitei mais uma dívida de R$4.000. Então isso para mim foi fundamental. Então eu ter, né, o meu salário sobrando, eu passei a fazer um investimento, né, agora também, comecei a investir um dinheiro. E eu não tinha carro, eu andava a pé, né? Eu tenho um carro, não é um carrão, né? Mas eu tenho um carro ali na minha garagem agora, né? Isso para mim não tem preço. Nossa, o que eu sinto muito feliz. Eu falo que o Cristão Rico foi colocado na minha vida em um momento crucial, né? Foi fundamental. Então, o Cristão Rico realmente foi... ele me fez esvaziar de mim mesma e acreditar que aquelas pessoas estavam ali para poder me dar um suporte, para me dar uma mentoria, para poder me ensinar o caminho de como realmente livrar das dívidas, ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer investimento, poder fazer renda extra, desenterrar talentos e saber onde eu quero chegar. Já me organizei, já não devo a agiota. Nas lojas, comércios particulares que tinha também, porque ficava difícil, né? Não tenho, tá tudo sob controle, minha vida financeira tá toda sob controle, não tenho essa preocupação. Uma das coisas que eu tinha constantemente era corte de luz, eu não dava conta. Hoje eu não tenho, às vezes eu vejo passando carro de corte e eu respiro assim, eu não tenho. Eu tô tranquila, tá tudo em dias, de lado. O ano de 2020 foi o primeiro ano que eu terminei com R$1.500. Eu posso dizer, graças ao Cristão Rico, eu tô em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim mais tranquila. Financeiramente eu não sou escrava das finanças. As dívidas já existiam. Financiamento de carro, ainda estava pagando, então tinham bastante coisas aí, dívidas em aberto mesmo. Terreno pagando para parcelas, né? Então realmente esse baque a gente ficou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E foi aí que eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer o curso devagar e fui vendo as transformações, muitas transformações. Redução nas contas, por incrível que pareça. Aprendi a fazer atividades extras, né? Que antes a gente nem ligava, que a gente estava na zona de conforto, né? Então aprendi a fazer algumas coisas extras. Criei uma lojinha virtual através do curso, que eles ensinam a gente, né, a estar se superando, passando por uma metanoia mesmo, uma mudança de mente, né, de pensamentos, de atitudes. E isso ajudou demais. Então, cada passo que eu fui dando dentro do curso, eu fui vendo as mudanças. E no final foi sucesso assim total, tanto material quanto espiritual, foi maravilhoso. Eu tinha alguns empréstimos, que tinha seguros e lá a gente aprendeu como reduzir esses empréstimos, como pagar, como quitar esses empréstimos. E a gente foi exercendo isso, exercendo o controle, né? E para nós não servia fazer pela metade, para nós só servia fazer se fosse fazer direito, fazer completo, né? Hoje eu durmo tranquilo. A vida da gente mudou completamente, né? Eu comecei a história para você falando de dívidas que eu tinha e hoje a gente investe, cara. Hoje nós somos investidores. Hoje nós conseguimos doar para as pessoas, a gente, que é um princípio também muito impressionante, que faz uma diferença na vida da gente.
tá? Então a gente, hoje eu me sinto em paz. Hoje eu durmo tranquilo, a gente continua tendo os desafios da vida da gente, né? Não para, mas hoje eu consigo me planejar, me programar para alcançar, cada dia alcançando coisas novas. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais essa aula live que estamos começando aqui dentro desse intensivão de finanças bíblicas. Como é que você está hoje? Você está bem? Que bom! Estamos no nosso terceiro dia, isso mesmo. Esse intensivão de finanças bíblicas, que são 28 aulas, 100% online, 100% grátis, isso mesmo, gratuita, aula com horário marcado, basta você ser super comprometido, estar aqui presente para adquirir esse conteúdo intenso de finanças à luz da Bíblia. Eu estou passando aqui um conteúdo que está transformando a sua mentalidade. Hoje, o tema de hoje é incrível, a mente do cristão que prospera. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com aquele emoji que tem no WhatsApp, sabe? Com a cabeça explodindo assim. Vai sair assim, eu com esses sonzinhos aqui não tá rolando muito não, né? Aquele emojis, eu quero ver quem tiver aqueles emojis assim, no final pode fazer. Aquele emoji que explode a cabeça. E é isso que eu quero transformar, começar a plantar essa semente de transformação na sua mente, para você, nas suas finanças, ter uma verdadeira transformação, para você mudar a situação que você está. Quem está super comprometido aqui, quem veio hoje e convidou mais uma pessoa para estar aqui hoje também, escreve para mim aqui quem veio e convidou alguém para estar aqui também. E isso é muito bom. Isso é sinal que você está transbordando na vida de outra pessoa. E o tema de hoje, eu não sei se... Eu quero dizer para você que essas aulas desse intensivão de finanças bíblicas é um conteúdo que tem uma sequência. Por quê? Essa sequência faz parte de um processo. E Deus se agrada do processo. O processo é tão importante que, se não fosse algo que agradasse aos olhos de Deus, o bebê, a gente, não passaríamos por um processo para crescer. Nós nascemos como um bebê, depois viramos criança, depois adulto. Então, nós passamos por um processo. Também a nossa mentalidade, as nossas ações, os nossos resultados também passam por um processo. Então, para você ter a mentalidade certa, a transformação na sua vida financeira que você precisa passar por esse processo. E nesse intensivão, eu estou trazendo para você um conteúdo completo sobre finanças, para você já começar a ter uma verdadeira metanoia financeira. E o que é metanoia? É uma transformação de mentalidade. As aulas, como eu disse, elas se complementam como uma ordem. E se você está super comprometido e perdeu alguma aula, assista, porque elas vão sair do ar. Eu digo, se você está acompanhando desde o início, que legal. E acompanhe e pegue todas as frases da live. Toda aula, eu dou a frase da aula, que é como uma peça do quebra-cabeça. Sabe aquele quebra-cabeça que cada peça que você vai juntando, você tendo todas essas peças, vai fazer sentido para você e você vê um quadro lindo? Então, todas as peças juntas fazem uma verdadeira transformação na sua vida financeira. Então, fica até o final para você pegar a frase da aula e também a palavra-chave para você poder tirar no final o certificado de participação grátis desse intensivão. Mas você precisa ficar dentro do grupo de WhatsApp. O grupo do WhatsApp do curso, ele está silenciado, ninguém está te incomodando não, só está te mandando o link da aula para você ser lembrado que vai começar a aula. Isso é muito importante. E quem estiver dentro do grupo até o final,
vai ter esses avisos das aulas e vai receber lá o link do certificado gratuito. Então, aproveita essa oportunidade e pega isso, abraça e pega e vamos formar junto esse quebra-cabeça. E quem ainda não assistiu às aulas anteriores, assista, porque eu falei, a equipe queria tirar do ar já, mas tem muita gente que está pedindo reprise e nós vamos deixar pelo menos até o final de semana as aulas dessa semana. Não deixe para a semana que vem, senão vai acumular, são 28 aulas. Aproveite o final de semana para assistir às aulas que você ainda não assistiu. E eu já te adianto, sábado temos aula, sim, e temos aulas incríveis sobre investimentos, sim. Eu vou falar sobre os piores investimentos e o melhor investimento. E eu digo para você, e se você não viu as aulas passadas, como é que você faz? Você vai no canal do YouTube, aproveita que você está aqui no YouTube, já clica em se inscrever no canal, clica em curtir aqui esse vídeo, tá? E aqui tem uma playlist de intensivão com todas as aulas que ainda estão disponíveis dessa semana, tá bom? E na aula passada, eu falei para você de uma base para construir sua vida financeira sobre a rocha, que é a sua metanoia financeira, e comecei a falar sobre essa mudança de mentalidade necessária para você poder ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Inclusive, a gente já teve uma live dos sonhos, eu fiz você refletir quais os sonhos que você deve ter, quais os sonhos que Deus tem para você. Sabendo que, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, você precisa entender a importância de ter sonhos e ter sonhos certos, tá? No horário do almoço de hoje, eu falei bastante sobre dívidas, que é um assunto que tira a sua paz financeira. Talvez você tenha dívidas, talvez não, talvez você conheça alguém que tenha e pode passar esse conhecimento para as pessoas. Hoje eu quero, amanhã a gente já adianto para você que o assunto de amanhã no almoço será incrível, como negociar dívidas. É um conteúdo incrível de mudança de mentalidade e prática também. Eu quero falar com você agora um assunto que eu considero dos mais importantes de transformação financeira, que é da mente de um cristão próspero. Porque se você não entender o que eu vou te falar hoje, você não vai conseguir transformar suas finanças de uma forma definitiva. Você não vai conseguir tomar as ações certas na hora que eu te falar, inclusive amanhã, como negociar uma dívida, na hora que eu te passar ações práticas para a segunda fase desse curso. Então, você precisa ficar comigo aqui e pegar a essência de como você deve ter essa mentalidade certa. E esse conteúdo que eu estou te dando aqui, ele é muito precioso para a sua transformação. E aí eu já começo te perguntando, por quê? Quem não me conhece, antes da pergunta, eu já quero fazer uma introdução, porque tem muita gente nova chegando. Eu tenho que me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou Tayla Campos, sou formada em Direito, Economia, eu sou advogada, trabalho com execução de dívidas, sou mentora da vida financeira dos cristãos, do cristão rico, ajudo cristãos a ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, investir para realizar os sonhos de Deus na sua vida. E tenho os mentorados que dentro aqui do curso, dentro aqui do YouTube, você pode ver inúmeros depoimentos que levei dentro dessa trajetória junto com a equipe do Cristão Rico. Essa jornada de transformação de vida financeira foi uma jornada que eu já ultrapassei, tá? Então, eu digo para você, gosto muito de começar as aulas com pergunta, por quê? Porque para você achar as melhores respostas, você precisa antes ter as melhores perguntas. Sabia que se você não tiver boas perguntas, as suas respostas nunca serão boas. Você vai ter sempre respostas rasas se você não tiver boas perguntas.
E aí eu te pergunto hoje, você considera que você tem a mente de um cristão próspero? É profundo isso. Escreve aqui no chat, mas escreve de verdade aqui nos comentários. Você acha que você pensa? Escreve com sinceridade para mim. Escreve sim ou não. Se você acha que a sua mente tá bem alinhado com como deve ser a mentalidade de um cristão próspero. Sim, não. Cristiane, não. A Joelma, sim. Legal. A Sarina, não. A Maria, não. Legal. Então, deixa eu te contar um segredo. Quem quer saber um segredo aí? Eu adoro que me conte segredo. Quem não gosta de saber, ainda mais mulher. Minha filhinha, se eu falar, chegar perto dela e falar que eu tenho segredo, nossa, ela não me deixa em paz enquanto eu não contar esse segredo. Acabou minha paz enquanto esse segredo não for revelado. Então, eu digo para você, se você faz sobrar dinheiro e investe para realizar sonhos, é possível que sim, que você tenha uma mente de um cristão próspero. Mas se você ainda não consegue fazer isso, fazer sobrar dinheiro, se você tem dívidas, se você não investe, não multiplica os talentos que Deus coloca em suas mãos, se os sonhos que você está investindo não são realmente os sonhos de Deus em sua vida, eu te garanto que você não tem a mente de um cristão próspero. Sabe por quê? Eu vou te contar uma rápida história aqui. Talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho um grupo de pessoas que eu mentoro para ajudar a ter as finanças controladas, como eu estava falando aqui com a minha história. E eu digo para vocês, alguns meses atrás, uma mentorada me disse o seguinte, ela disse assim, meu Deus, eu sou toda travada para prosperar e não sabia o que fizeram comigo. E por que ela descobriu isso? Porque ela aprendeu que os frutos financeiros que geramos são resultado das raízes que temos. Ela aprendeu isso fazendo um exercício dentro da mentoria. Ela descobriu as travas que estavam a impedindo de verdadeiramente prosperar. E essas raízes que a impediam de prosperar são as suas crenças. E o que são essas crenças? Crenças é opinião formada ou convicção. E elas vêm das nossas experiências. E imagine uma árvore que foi plantada, adubada, regada. Ela só pode dar bons frutos se ela tiver uma raiz saudável. Concorda comigo? Se a raiz for podre, se a raiz não tiver boa, como é que ela vai dar bons frutos? Essa mesma árvore, ela vai, não tem como você querer plantar maçã e colher limão. Não tem, isso é antibíblico, isso é impossível. E são essas raízes da árvore da nossa vida financeira que é a mesma coisa. São essas crenças, as coisas que você acredita, que está na sua mente. E isso vai determinar os resultados financeiros que você tem hoje. Isso vai resultar o quanto de dinheiro que você tem no banco hoje, sabia? Sabe aquele saldo seu lá no Bradesco? Aquele seu saldo lá na Caixa Econômica? É resultado das suas crenças, sim. Se você hoje está no azul ou no cheque especial, usando LIS lá no Itaú, é resultado disso, sim. Eu sempre digo assim, que um bilionário, ele pode perder tudo e em um pouco tempo reconstruir tudo. Por que isso acontece? Porque as raízes dele é de um bilionário e uma raiz não se muda. Concorda comigo que você pega uma árvore, você faz a poda dessa árvore e depois no tempo certo essa árvore floresce novamente? E às vezes isso é necessário para essa mudança, essa regeneração. Quando você tem boas raízes e uma estrutura firme, isso floresce novamente. Mas o caso oposto também acontece. Se você tem uma raiz ruim, crenças ruins,
Você corta os frutos, não floresce mais nada. Imagina uma pessoa com uma mentalidade podre, uma mentalidade ruim. Então, se uma mentalidade ruim vai dar frutos ruins também. E quem quer? Imagina uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, só pensa em escassez. Ah, eu não tenho dinheiro, isso está muito difícil. É o que ela vai ter de como consequência. E se ela ganhar muito dinheiro, ela vai dar um jeito de perder esse dinheiro, porque a mentalidade dela, a realidade dela, o que ela acredita que deve ser a vida dela, é ficar sem dinheiro. Faz sentido isso para você? Então, seria como pendurar muitos frutos de uma vez em uma árvore que tem uma raiz fraca, uma raiz de mentalidade pobre que quer se livrar logo desses frutos. E o que vai acontecer? Esses frutos vão cair ou vão ser roubados e a árvore vai parar e vai ficar sem frutos. E não vai se multiplicar, porque ela não sabe como fazer isso. Essa árvore, ela não está preparada para multiplicação. É inclusive o que acontece com um ganhador de loteria, um ganhador de um prêmio do Big Brother, que não está preparado para ganhar 1 milhão, 2 milhões, nem sei quanto que é o prêmio hoje, estou totalmente desatualizada. Vamos lá, 2 milhões, 5 milhões, não sei quanto que é o prêmio, sai, e aí que a primeira coisa que faz na cabeça? Ai, eu vou pagar aquela dívida da minha família. Pega todo o dinheiro, paga a dívida e daqui a pouco não tem mais nada. E aí? A maioria perde tudo em menos de 6 meses. Porque as suas raízes não foram feitas para multiplicar dinheiro, para realmente prosperar. Então, eu quero hoje que você entenda que o que vai fazer a árvore da sua vida financeira prosperar e dar muitos frutos de uma forma real, duradoura, são as suas raízes. Quem quer prosperar de uma forma duradoura? Faz sentido isso para você? Escreve para mim aqui no comentário, eu quero. Porque, como eu já disse para você, pagar uma dívida, ter as contas em dia, um mês, é fácil. Agora, uma transformação verdadeira que leve uma vida é mais difícil. Você precisa de um método. Você precisa realmente ter aquela transformação real. Então, pega aí esse aprendizado que eu tenho para você hoje. Você só vai ter o resultado financeiro de prosperidade se sua mente for próspera. Pega essa frase é importante, é de conteúdo da aula de hoje. A sua mente tem que ter tem que estar nesse sentido, tá? Aí você pode falar, nossa, doutora, mas assim você pode estar até me ofendendo, porque se eu tô fazendo tudo isso errado, o dinheiro não para na minha mão, então eu tenho a mente de um cristão pobre, então eu tô errado. Calma. O que eu quero dizer que, na verdade, é isso mesmo, só que você tem como mudar isso. Se você não está dando frutos financeiros, tenha certeza que suas raízes financeiras estão podres, porque você precisa estar multiplicando. Se o dinheiro não está parando na sua mão, tem coisa errada aí. A gente sempre tem uma tendência a negar o problema, principalmente quando se trata de problema financeiro. Pensa comigo, fica aqui comigo. Pensa assim, na hora que você tem um problema com dinheiro, você não quer sair correndo da situação. E aí você não quer e você não acha que o seu caso é único, que o seu caso é diferente, e que não pode ser resolvido com mudança de mentalidade e educação financeira, porque seu caso é exclusivo. Mas hoje eu quero que você entenda melhor isso tudo. Por exemplo, entenda com testemunho que edifica, para você ver que o que você está pensando, outras pessoas pensam também. O pastor Altieres, que participou das aulas da maratona e da Semana Cristã, que como é chamada a segunda fase desse curso, também pensava assim, pensava que o caso dele era único. E olha só o que ele disse. Eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu ver aqui.
Hum, Em menos de 60 dias eu tenho aprendido assim como o programa tem me ajudado, tem me auxiliado juntamente com a minha família a melhorar a nossa vida financeira. A gente estava endividado e não via uma luz no fim do túnel. Na verdade, a gente ficava esperando que Deus enviasse tipo assim, um pote de ouro para a gente conseguir quitar as nossas dívidas. E eu ficava sempre sonhando com isso, né? Mas Deus enviou o programa. E então eu aprendi como sair das dívidas, né? Na verdade, a gente aprendeu que eu tenho aprendido que para conquistar algo você precisa lutar, né? E o programa tem sido isso nas nossas vidas. Foi um divisor de água, porque a gente saiu das nossas dívidas, diminuímos elas assustadoramente, de praticamente 90% das nossas dívidas foi quitadas. Cartão de crédito, a gente diminuiu o gasto do cartão de crédito, cheque especial, e tudo isso com orientação do programa. Aprendemos como investir, que para mim era um bicho de 7 cabeças, e a gente aprendeu a investir, aprendemos a usar, a ter renda extra, tudo com a orientação do curso. E tem sido muito bom. Até na minha vida espiritual eu aprendi, porque eu pastorei uma igreja e eu não sabia dar valor, no que se entrava, e até como ajudar as pessoas a ofertar, a doar, e como eu tenho falado, tem me ajudado bastante, ajudado as pessoas próximas de mim. Então, assim, o curso é super bom, eu super indico, foi um divisor de água na minha vida, Eu tenho aprendido bastante e eu espero que você também venha fazer parte dessa equipe. Viu só o caso do pastor? O pastor Altieres, ele achava que um pote de ouro ia aparecer na frente dele. Ele acreditava que Deus ia resolver a vida dele sem ele fazer nada, sem ele mudar as raízes da mentalidade que ele deveria mudar. Então, eu digo para você, você quer dar frutos diferentes, quer ter resultados diferentes, você precisa fazer sua parte. Ele achava que investimento era um bicho de 7 cabeças. Ele não sabia qual era o melhor investimento e nem qual era o pior. E quando você não sabe a diferença entre o melhor e o pior, o que você acaba fazendo? Faz coisa errada. Você, na pressa, a pressa faz o quê? Faz você tomar empréstimos errados, faz você tomar atitudes erradas. É a falta de paciência, que a paciência é um dos frutos do Espírito, né? Que você precisa ter esse entendimento de que você tem que ter esse pensamento certo, tá? Essas raízes diferentes fez com que essa mudança das raízes do Altieres, ele também achava que não precisava mudar essas raízes. Na verdade, todos nós precisamos dessa mudança de mentalidade, dessa metanoia na sua vida. E quando você acha aquilo que você acha que você menos precisa, posso falar de coração para você? É aquilo que você mais precisa. É como uma venda que está nos seus olhos. Porque sem mudar a raiz da árvore, não tem como dar frutos diferentes. Eu fui uma vez falar com o médico e eu estava assim, insistente que eu queria alguma coisa. E assim, na minha primeira sentada na frente dele, ele falou para mim aquilo que eu falo para todo mundo: querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa não vai ter jeito. Eu falei, putz, falou para mim. Então, não tem como. Se você tiver raiz de árvore de maçã, você não vai conseguir tirar banana.
Faz sentido isso para você? Então, se você quer, eu quero fazer sobrar dinheiro, você tem que investir nesse sentido, você tem que buscar esse sentido. Você precisa ter uma raiz de uma árvore de banana para conseguir ter banana. Se você tem raiz de na minha língua, faz parte, né, gente? A enrolação aqui. Pobreza. Se você tem uma raiz assim, de escassez, você não vai colher abundância. É igual você querer plantar maçã e colher banana. Isso vai contra o princípio da semeadura. Aliás, amanhã à noite eu vou falar com você sobre a lei da semeadura. Vai ser uma aula incrível, não perca. Eu considero um dos princípios bíblicos da boa administração financeira mais importantes. Você vai se surpreender com o que você vai aprender nessa aula sobre lei da semeadura. E no sábado, sim, sábado temos aula ao 12h07 e às 21h47 eu tô aqui com você. Vale a pena você fazer esse sacrifício, essa prioridade. Esse curso, ele é intensivo, mas ele tem dia para acabar. Vamos priorizar? Tem dia para começar, dia para terminar. No sábado vamos falar sobre investimentos. E eu quero aprofundar ainda mais hoje com você sobre essas crenças em relação ao dinheiro, porque isso faz toda a diferença sobre aquilo que você vai colher. Sim, e eu quero te dar outro exemplo para você entender o quanto que é fundamental o plantar e o colher no seu transformar. Imagine um computador que existe a parte física dele. Nós temos os chips eletrônicos, os componentes, o teclado, o mouse, o monitor, a tela, enfim. Tudo isso não funciona se não tiver uma programação, que é o sistema operacional. Pode ser o Windows, o que for. Não basta ter só o computador. É necessária a programação também. Assim como o celular, não basta ter o celular físico. É preciso a programação dele, o software. Então, ele precisa de um sistema operacional, essa programação. E a sua crença é a sua programação. E por isso que eu te contei isso. Porque Deus fez o seu corpo, mas a sua mente, o seu cérebro, esse cérebro pode funcionar de várias maneiras diferentes, de acordo com a sua programação. A sua mente, o seu cérebro é como se fosse a parte física desse hardware. A programação, o que você pensa, é como se fosse o software dessa máquina. Então, eu digo para você, esse conjunto de crenças, a sua mentalidade, são as raízes que vão dar de consequência os frutos. As crenças são os pensamentos considerados como os verdadeiros para cada pessoa. Eu digo para você, tudo aquilo que você acredita é a sua crença. E seu cérebro toma decisão todos os dias com base na sua crença. Você decide hoje comprar aquele cafezinho com base na sua crença. Comprar aquele docinho com base na sua crença. Todo centavo que saiu da sua carteira hoje foi com base na sua crença. Eu digo para você, estudos mostram que a maioria das nossas crenças são formadas até os 7 anos de idade, nos primeiros anos de vida. As crenças não são sempre verdadeiras ou falsas. Por isso que eu quero te dizer que elas são formadas. Elas são opiniões fortes enraizadas. A verdade é que as crenças é como nós vemos o mundo. Nós vemos o mundo como nós somos, de acordo com as nossas crenças. Muitas vezes não como ele realmente é. Então, isso mostra para você que nossos pensamentos criam o nosso mundo. Por isso que muitas vezes eu tenho um pensamento tão de abundância que quando eu sento do lado de uma pessoa que só fala em escassez, meu mundo se choca com a visão do mundo dessa pessoa, essa outra pessoa. Enquanto você está no seu lado e fala, nossa, aquela pessoa que só reclama, só fala, nossa, tá faltando isso, tá faltando isso.
eu começo a me incomodar, eu falo, nossa, meu mundo não é assim, porque a minha visão de mundo é diferente dessa outra visão de mundo. E aí eu estou te ensinando aqui que nossas crenças podem nos capacitar ou descapacitar a fazer algo. E para identificar a nossa crença, simplesmente você tem que olhar para a sua vida, como você vê o mundo. E isso está dentro de você. Você sempre vai agir ou não agir de acordo com as suas crenças predominantes ou pensamento. A verdadeira riqueza não é vista com os olhos, mas com a mente, aquela riqueza duradoura, que forma a sua árvore de dinheiro. Eu vou ter, inclusive, uma live aqui, uma aula sobre árvores de dinheiro. Sim, dinheiro dá em árvore, eu vou mostrar para você. Vai ser uma aula incrível que eu preciso mostrar para você. E eu preciso te contar também por que para onde que isso chega. Tudo isso vem para te mostrar que depois da mente, das crenças, geram ações e as ações geram resultado. Olha só a importância do começar das nossas crenças. E o que faz eu tomar ou não essa ação é isso, os pensamentos, aquilo que você acredita. E isso tem fundamento bíblico, sabia? Está em Salmos 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. O Senhor, ele sabe até o que eu penso. Olha só a importância dos seus pensamentos estarem bem alinhados. Salmos 139, 1 e 2. Henry Ford dizia que se você acreditar que pode ou não pode, de qualquer modo você vai estar certo. Porque tudo começa naquilo que você acredita. Então, quem acredita que o dinheiro é mal, por exemplo, que dinheiro é raiz de todo mal, vai repelir o dinheiro da sua vida. Vai sempre entender que a fugir, a considerar mal, a querer pobreza por trás de você, pobreza, vai querer viver em dívidas. Então, isso é automático e é inconsciente. Não vai conseguir ter uma abundância permanente na sua vida, porque vai ter um dinheiro e vai correndo se livrar dele. E eu falo, isso é algo permanente. Eu tenho essa luta constante, inclusive, até na minha família. Meus pais, eu tento passar toda essa educação financeira para eles. E a última vez que eu falei com eles até sobre isso, meu pai me falou assim, tá, eu aprendi bastante com você. E estou muito feliz. E ele me contou que ele deu uma mudança muito grande na vida dele e ele finalmente está conseguindo parar dinheiro na mão dele fazendo investimentos. Então, e isso é muito bom, é você mudar a situação de que realmente você pode ter investimentos porque você pode ter dinheiro à sua disposição, né? E não pode ter aquela ideia de que você tem que se livrar logo do dinheiro. Parece uma coisa, na minha mentalidade de abundância, parece algo absurdo, mas é a realidade de muitas pessoas, que o dinheiro não para na mão. E o que Deus diz sobre essa crença na Bíblia? De que, eu digo para você, pesquisando na Bíblia, eu verifiquei que ela não condena o rico ou as riquezas. Quando você, quem pensa que o dinheiro é mal, que o dinheiro considera que o dinheiro é raiz de todo mal, o que a Bíblia diz é o amor ao dinheiro, tá? Tá lá em 1 Timóteo 6,10, que é o amor ao dinheiro, isso é diferente. E esse versículo, muitas pessoas utilizam como desculpa para ter como desculpa a repulsa ao dinheiro. E não é o dinheiro em si, percebe a diferença? Então, isso significa que você pode sim ser uma pessoa rica, mas você não deve desejar ser rico a todo custo.
amar riqueza a qualquer custo. Com o dinheiro, sendo o dinheiro o propósito maior. Você deve colocar o dinheiro no lugar dele. Independência financeira não é independência de Deus. Avareza e ganância são armadilhas do inimigo das nossas vidas. Está em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer abundância para a sua vida, inclusive financeira. Eu estou te mostrando aqui que a abundância financeira faz parte da sua vida. E não sou eu que estou te falando isso, não. Quem disse isso foi Jesus. Então, o que acontece? É que muitas pessoas passam toda a vida num esforço incansável para se tornar rica, para querer, correndo atrás de dinheiro, mas perde o foco no cumprimento do seu propósito, na sua verdadeira missão. Paulo, quando escreveu Timóteo, disse assim, 1 Timóteo 6, 9 e 10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Olha o problema dos desejos, a diferença de desejos e sonhos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Então, como você pode ver, o que Paulo está falando nesse versículo, 1 Timóteo 6, 9 e 10, ele não está condenando a pessoa rica, não, de forma alguma. Eu estou te ensinando aqui a mentalidade certa, a mente do cristão que é próspero. A mente do cristão que é próspero entende que o que é condenado é o desejo de ficar rico a qualquer custo. Quando você quer ficar rico a qualquer custo, você se desvia do propósito. Você se desvia do sonho que Deus tem para a sua vida. Mas quando você está fazendo algo que é sua missão, quando você está cumprindo a sua parte, quando você está como a minha aluna, por exemplo, que descobriu que era toda travada, fazendo um exercício de mentoria, vendo que ela, no exercício da mentoria, 77 crenças, ela descobre o quanto que ela era travada das crenças, que ela tinha raízes podres que a impediam de prosperar. Eu digo para você, isso muda toda a sua mentalidade. E esse é o caminho do verdadeiro cristão rico, um caminho que se destrava, modifica sua mente de prosperidade, desenterra dons e talentos. Eu falo para você, vamos desenterrar dons e talentos. Na aula que a gente vai ter, nós estamos aqui na primeira fase, preparando a fundação. Quem está ainda aprendendo muito hoje? Tenho certeza que é muito conteúdo de finanças à luz da Bíblia. Eu digo para você, esse é o caminho para você ter a mente que você deve ter para prosperar. Entender que é completamente diferente do simples desejo de ficar rico para satisfazer os seus desejos. Eu tenho que comprar a casa própria e pronto. Eu quero ficar rico para isso e pronto. Mas eu digo, quem viu a aula anterior, que a paz financeira não está no destino, está no caminho, está no processo. Sabe por quê? Conheço pessoas que são muito ricas, mas que adquirem uma coisa e mesmo assim não são felizes. Por quê? A paz está no processo, não está no destino final. A paz está de você ser obediente, de você seguir o processo. Por isso que Deus fez o bebê sendo gerado em 9 meses e não em um dia. Quem não é impaciente, quer tudo na mão de uma hora para outra, não é obediente a Deus, porque Deus se agrada com o processo. Deus fala assim, o bebê será gerado em 9 meses, eu quero um processo, eu quero ordem. O impaciente, ele não segue as minhas regras. Quem é obediente segue regras. Na vida financeira é assim, se você não segue regras, sabe o que acontece? A data de vencimento do boleto está lá, dia 5. Você esquece o dia de pagar, paga dia 6, dia 7, paga juros. Não segue regras, paga juros. E isso é desobediência, isso é consequência.
Eu falo, se eu me empolgo, porque isso me irrita. Eu me empolgo mesmo, né? Assim, e eu falo para você, a geração de riqueza para um cristão é mais sobre os outros do que sobre você. É para você estar fazendo a sua missão. Por quê? Você está semeando na vida das outras pessoas. Você vai ser rico e próspero quanto mais pessoas você estiver ajudando. Sim, um restaurante ele é muito próspero quanto mais pessoas ele está servindo. Pensa, qual restaurante que está faturando mais? Aquele que serve um prato de comida ou aquele que serve 10 mil pratos de comida? Aquele que serve mais pessoas. Quem mais serve, mais tem abundância, né? Então eu falo para você, quem tem um desejo puro de satisfazer o seu próprio desejo, essa pessoa é incapaz de enxergar a vontade de Deus para sua vida, porque a pessoa fica completamente focada em você. Mas se ela ficar só focada em você, ela não está vendo o desejo de Deus para sua vida e ela deixa de ser próspero, porque ela vai ser próspero quando ela transbordar na vida de outras pessoas e ela estiver distribuindo seus dons e talentos. E eu falo, é claro que você vai usufruir do dinheiro que você ganha. Isso é outra coisa completamente diferente. Tanto é que na divisão do orçamento tem usufruir, sim. Mas, e eu digo, isso é até um princípio bíblico, usufruir, que eu vou mostrar, usufruir o eu mereço. Que eu até digo, os meus mentorados adoram o pote do eu mereço. E eu digo para você, na segunda fase desse curso, eu vou até te mostrar como é que é o pote do eu mereço. E se você está usufruindo de parte do seu dinheiro, e está uma parte absurda disso, porque você está gastando muito mais do que você ganha, você está em desacordo com a Bíblia. O problema financeiro é quando você entende que o dinheiro só serve para ser usufruído. E você pega 100% do que está na sua mão para usufruir, para usar com bens, para comprar passivos. O dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. E não pode ser visto com o fim, mas sim com o meio. Então, é interessante, quando a gente começou lá na primeira turma do programa de mentoria, eu percebi uma grande necessidade que as pessoas tinham com problema de mentalidade em relação ao dinheiro. Porque existem personalidades quanto ao dinheiro. E essas personalidades que a pessoa tem, elas existem, a pessoa tem, e essas pessoas, elas têm problema de mentalidade que tem crenças envolvidas quanto ao dinheiro, né? E tem um exercício de 77 crenças que é trabalhado para resolver esse problema de mentalidade em relação ao dinheiro. E aí eu consegui entender o quanto as pessoas são limitadas quando elas são escravas da sua mentalidade errada com o dinheiro. E muitas dessas crenças negativas, a pessoa repete frases que só atrapalham a prosperar. Eu quero que você faça esse exercício aqui comigo. Exercício comigo. Veja na sua vida se você fala muito frases como essa. Não tenho dinheiro para nada. Não tenho tempo. Não é para mim estudar investimento. Ser rico não é para mim. Não consigo. Não tenho dinheiro. Se você fala isso muitas vezes, esse tipo de crença são crenças que não te ajudam a ter a mente do cristão que prospera. Estou te ensinando aqui agora. E esses tipos de crenças são como sujeiras que você guarda em um tapete que vai te impedindo de prosperar. E que fica assim, um lado no seu cérebro, que faz com que você se torne escravo do dinheiro. E que faz com que você sempre encontre um obstáculo para resolver aquele problema. Um obstáculo que é sempre o mais confortável. E qual que é? Pegar um consignado, pegar uma dívida, fazer outra dívida para se livrar de outra, buscando sempre o mais confortável, fugindo da verdadeira solução.
Robert Kiyosaki, ele diz no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, que o seu pai pobre diz assim, não tenho como pagar, quando ele queria alguma coisa. Mas o seu pai rico diz assim, como posso pagar? Então, a mentalidade do pai pobre é uma mentalidade de escassez. A mentalidade do pai rico é de abundância. E ambas geram consequências. Faz sentido para você? Então, a partir do momento, pensa o seguinte comigo, o exercício. Sempre que acontecer uma situação, ao invés de você falar, não tenho como pagar, pense o seguinte, como posso pagar? Sem pensar fugindo de novas dívidas e tudo mais. Exercendo, você vai ter até um exercício de conseguir dinheiro na próxima fase, na fase mão na massa, mas começa a ter esse exercício de mentalidade de abundância. Quanto mais segurança você precisar na sua vida, mais escassez vai existir, sabia? Quanto mais competitivo você for, mais escassez vai existir na sua vida. Então, tenha a visão de servir mais pessoas. Por quê? Você precisa entender que você está num mundo de abundância, não só de total competição. O crescimento do seu vizinho também faz crescer você. Nós fomos criados por Deus para servir. A vida cristã é muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. E o mais incrível é quanto mais a gente serve, mais somos recompensados também financeiramente. Entenda isso. E por isso é que eu não tenho problema, por exemplo, de pagar, eu digo para você, R$200 mil por ano em mentorias para melhorar nosso projeto aqui e me ajudar a servir e transformar mais pessoas. Por quê? Porque quem tem mentalidade de escassez vai dizer, nossa, você é louca em pagar tudo isso. Mas é verdade, quando eu tenho esse tipo de mentalidade, esse dinheiro me retorna muito mais vezes. Por quê? Quando eu me limito a investir em informações que vão me fazer ter mais dinheiro e cumprir o meu propósito, eu estou dizendo para o meu cérebro que meu mundo é escasso. Eu falo assim, ai, não vou fazer isso, meu mundo é escasso. E aí eu fico numa mentalidade de escassez. Mas quando eu tenho uma mentalidade de abundância, eu estou buscando, eu quero novas habilidades, eu vou conviver com pessoas no mundo de abundância, lembra? Nós somos consequências do nosso meio, nós somos frutos do nosso meio também. Então, eu me desenvolvo cada vez mais minha inteligência financeira. E o resultado disso é uma crescente abundância financeira na minha vida. Então, imagine que tudo isso que eu estou falando para você é como uma moeda. Eu ia pegar uma moeda aqui, agora, imagine é como uma moeda. Um lado da moeda tá, não tenho como pagar. O outro lado da moeda é como posso pagar. Então, você começa sempre vendo que a moeda existe dois lados. O problema é que tem pessoas que sempre só veem um lado. E essa é uma mentalidade que trava muita gente. Trava a pessoa, enterra dons e talentos. Faz como o servo infiel, que quando o Senhor deu uma moeda para ele, ele ficou com medo. O que ele fez? Foi lá e enterrou a moeda. E o Senhor falou, servo infiel, deveria ter dado aos banqueiros do que dado a você. E eu digo para você, se você quer ver o outro lado da moeda de verdade, você precisa ver o que está dentro da mente da pessoa rica, que inclui a sua crença, para ver que a moeda tem dois lados. E a crença, como eu disse para você, eu trabalho na mentoria com os meus mentorados, e são 77 crenças que são trabalhadas. Eu faço uma verdadeira faxina nas crenças. Já vi muitas pessoas me perguntando sobre sua mentoria, está aberta. Eu falo, não tem vaga no momento, não tem como entrar. E eu digo para você, mas eu quero que você foque aqui nesse intensivão de finanças bíblicas. Por quê? Eu quero que você seja super comprometido de aproveitar as oportunidades. Siga o processo. Nada de impaciência. Tem que ser paciente.
Deus se agrada com o processo e com obediência. Então, eu digo para você, hoje aqui comigo, você é uma daquelas pessoas que fica falando muitas crenças negativas durante o seu dia? Você fala muitos nãos? Sabia que o que você pensa se multiplica? E isso é bíblico. Provérbios 23:7 diz, né, diz em uma das versões, assim como pensas, tu és. Assim como imaginas, tu és, né? Eu gosto mais da versão assim como pensas, tu és. Então, eu quero que você reflita. Quantos nãos você já falou no dia de hoje? Eu não tenho dinheiro, eu sou muito negativo, eu não consigo, eu era negativa. Quem é obediente segue regras, isso mesmo, Tânia, isso mesmo. Então, isso mesmo. Então, eu digo para você, então, eu não posso. Isso é mentalidade. Alguém pediu para você fazer alguma coisa, a primeira coisa que você respondeu é: eu não posso. A primeira coisa que você respondeu foi: eu não consigo. Você está numa mentalidade de escassez imediata. Respira primeiro. Pensa: como posso conseguir? Mentalidade primeiro de abundância. Depois de refletir com paciência, você dá uma resposta coerente. Então, esse é um pensamento diferente, porque assim como tu pensas, tu és. Então, o que acontece? Os principais pensamentos que passam pelas cabeças dessas pessoas, se você fala muito não, ou de alguém que você conheça que é assim, talvez você conheça alguém que é muito assim. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai trazer essa pessoa para a próxima aula e vai mandar o link dessa live para essa pessoa assistir. Tá bom? Aí você faz isso, você fala, pula esse minuto aqui para a pessoa nem ver. E aí eu digo para você, as pessoas que pensam dessa forma, tem como mudar. Tem como mudar, tem como mudar essa programação. Sim, tem salvação, tem solução. Oh, que maravilha, sim. Por quê? Você tem como fazer uma reprogramação. Como a gente está aqui nesse intensivão de finanças bíblicas, que são 28 aulas, como uma fase preparatória, na segunda fase, a gente vai ter uma fase mão na massa, comunidade do Facebook, com atividades. Isso é muito intensivo. Cada fase que você está passando, você está te deixando melhor e mais preparado. E aí, eu digo para você, essas crenças tem como você reprogramá-las com um trabalho, com uma mudança de mentalidade, com uma mudança dessas raízes. E deixar essas pessoas melhores, aproveitando informações que eu estou passando aqui, porque tem muita gente que começa desconfiada. E esse desconfiado são raízes ruins. São raízes que estão limitadas na escassez. E não se permitem a abundância. E já começam, nossa, 28 aulas gratuitas. Ah, duvido. Não vai ter conteúdo nada. Desconfiança não é de Deus. Medo não é de Deus. É tudo empecilho, obstáculo que te impede de receber a sua bênção, de te prosperar. E a verdade é que quem é desconfiado é porque enxerga o mundo conforme a pessoa é, e não conforme as coisas verdadeiramente são, e deixam as oportunidades passar. Então, o que você pensa reflete mais quem você é do que a verdade sobre o que aquilo é de verdade. Já parou para pensar isso? Então, escreve aqui no chat também se tem muita gente que pensa assim, né? Tem muita gente que fala assim, eu repito muito. Você pensa que às vezes eu repito de propósito? Porque tem gente que escreve no chat, repete, por favor. E tem outros, você repete muito. Mas eu falo de propósito, porque eu já separo o joio do trigo. Eu já separo os impacientes dos pacientes. Olha, tudo tem um propósito. Deus se agrada do processo. Eu quero as pessoas que seguem regras. Eu quero as pessoas que vão ter resultado, que vão ter transformação. Eu não quero aquelas pessoas
porque eu sei, não é que eu quero para mim, não. Eu quero que ouçam, eu quero que vão até o final, porque eu sei que Deus traz os seus escolhidos em amor e paciência. Eu digo para você que quem realmente entende essa mensagem já é uma semente plantada em seu coração. E os sintomas de quem fica reclamando demais, reclamando, plantando reclamação, são sintomas de pessoas impacientes que tomam decisões financeiras erradas por causa de sua impaciência. E como é que vai mudar sua vida financeira? Então, aí já há a separação do joio e do trigo. Então, eu estou te alertando aqui para tirar essa venda dos seus olhos. E eu já te dou outro exemplo em amor para você. Tem gente que acha que testemunhos dos outros alunos, que por sinal são centenas de testemunhos, você pode ver aqui no canal do YouTube, são feitos por atores. Nossa, se eu tivesse tanto atores aqui, eu precisaria de muitos atores. Eles nem conseguiriam sequer entender o que falar. Por quê? Porque são pessoas desconfiadas, são pessoas que têm suas crenças. Elas não conseguem sequer entender que é possível eliminar dívidas e começar a fazer sobrar para investir em 60 dias. Então, precisa entrar no mundo do possível. E por que não consegue acreditar, geralmente? Porque o mundo que a pessoa enxerga hoje não permite isso. Está na raiz da pessoa. Na crença dela, isso não existe. Sabe algo que é impossível é como chegar em Marte. Precisa acreditar, precisa entrar no mundo de abundância. Nossa, hoje eu falei, hein? Tô bebendo pouca água. Verdade, verdade, verdade. Isso mesmo. Eu digo para você. E pega aí mais conteúdo da aula de hoje. Tem uma estudiosa de um livro best-seller que se chama The Mindset. Ela chama Carol Dweck. Ela escreve o seguinte: existem 2 tipos de pensamento das pessoas. Existem as pessoas com mentalidade fixa e as pessoas com mentalidade de crescimento. Quem tem mentalidade fixa pensa que a sua inteligência é aquela que nasceu e pronto. Quem tem mentalidade de crescimento pensa que não consegue, pensa que não consegue aprender e pensa que pode aprender fazendo, né? Na verdade, quem tem mentalidade de crescimento aceita um desafio e não se limita. Fala assim, eu vou crescer, eu vou aprender isso e é possível expandir as suas capacidades. Já quem tem mentalidade fixa, acredita que as suas qualidades são aquelas imutáveis, que vieram no seu DNA, no seu sangue, e isso não muda. Já quem tem mentalidade de crescimento, pensa que pode cultivar, pode se transformar. Pessoas famosas, como, por exemplo, Elvis Presley, já foi considerado uma pessoa de qualidades medianas, mas depois se mostrou um grande músico, né? E se destacaram. Por quê? Porque tinham uma mentalidade de crescimento. Não se acomodaram com qualquer primeiro resultado que deu. Então, eu digo para você, qual o seu mindset? Você tem uma mentalidade fixa de que o primeiro resultado que te derem, você não vai conseguir, você aceita? Ou você tem uma mentalidade de crescimento? Eu não vou conseguir, se te disserem, você não vai conseguir sair dessas dívidas. Eu não vou conseguir. Você acha que eu não vou conseguir? Não, eu vou conseguir sim, eu só preciso saber como fazer isso. Eu tenho como aprender para sair. Então, eu quero perguntar para você se você já pensou algo do tipo, ficar rico não é para pessoa como eu. Você já pensou algo desse tipo? Eu digo para você, se tem gente que pensa que o esforço para ficar rico não vai te dar tempo livre para mais nada na vida, isso é uma crença negativa.
Tem gente que pensa, se eu for rico, eu não vou ter tempo para minha família. Se você pensa que alguma dessas crenças que eu te falei agora pode passar pela sua cabeça, você tem que mudar o seu mindset. Você tem que mudar a sua mentalidade. Porque você pode ter problemas financeiros pro resto da vida, que te travam de ter a verdadeira prosperidade. Investir na sua inteligência financeira faz parte disso. Inclusive, é o que eu ensino entre as estratégias de distribuição do orçamento com os princípios bíblicos que está lá na segunda fase que eu chamo desse evento, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que começa na quinta-feira. Vocês estão gostando da aula de hoje? Ela está bem intensa, viu? Que legal. Tem gente chegando agora, que essa aula está bem intensa hoje, porque tem muito conteúdo. Então, eu digo para você, se você não investir na sua inteligência financeira, porque a mente do cristão que prospera, ele tem que investir na sua inteligência financeira. Inclusive, a Ana Maria, que no meu Instagram, há uns meses atrás, me disse que ganhou um cérebro novo, de tão importante que isso é. E eu quero te mostrar um trecho do que ela fala para você entender a importância do que eu estou falando aqui agora. Eu vou mostrar aqui para você. Peraí. Tá. Aqui. E quando a gente encontrar alguém que realmente está ali preparado para ajudar, é muito bom, doutora. A gente se sente flutuando. Eu me sinto leve hoje. Eu me sinto leve. Tenho problemas? Tenho. Continuo com as minhas coisas para botar ainda. Continuo, as metas que eu tracei ano passado, eu renovei esse ano e as coisas que vêm de lá para terminar, eu botei dentro das metas desse ano. E então, eu estou seguindo mais bem leve, até porque fica assim, tudo claro, depois desse curso. É como se eu tivesse ganho de presente um cérebro novo. Eu ganhei um cérebro novo que funciona melhor. Não me deixa fazer besteira. Porque a gente sem educação financeira, a gente erra muito e a gente só se afunda. Que maravilha. Olha só, Ana Maria, uma querida, que é só se afunda. Ela fala, ganhou um cérebro novo, Ana Maria lá de Fortaleza. E eu digo para você, é importante você entender isso, tá? Ela que é autônoma, tinha muitas dívidas. Então, se você pensar que ser rico é ruim, seu cérebro vai dar um jeito de fazer você eliminar todo o dinheiro que você ganha. É um mecanismo instintivo de proteção para reforçar essa crença que você. E uma das principais crenças dessas é a crença de que o rico não vai para o céu. Você já parou para pensar isso? Então, muita gente pensa assim, eu não vou ser rico porque o rico não vai para o céu. E essa crença impede muitos cristãos de ter suas finanças controladas. Quando você, por exemplo, vê um carro de luxo, o que você pensa? Você acha que aquela pessoa vai ser salva ou não? E eu te digo, a salvação não tem nada a ver com o carro de luxo que a pessoa tem ou não. Então, isso é um pensamento negativo que a pessoa pode ter. Um pensamento errado. Tem gente que tem a ideia de que é preciso equilíbrio. Jesus também tinha até tesoureiro para cuidar do seu dinheiro. Você já pensou nisso? Então, se você conhece ao menos um pouco da Bíblia, certamente você já deve ter pensado na passagem do jovem rico. Quando Jesus disse,
É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu digo, isso está em Mateus 19, 24. O problema é que muitos interpretam essa passagem com uma visão errônea. Que eu digo para você, a verdade é que Deus criou o dinheiro pela mesma razão que todas as outras coisas, para servir os propósitos deles. Então, se você precisa entender que, antes da gente ir terminando aqui, que Deus enxerga a nossa vida como uma atribuição de confiança. E isso envolve o nosso tempo, nossa inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos também. Tudo são presentes que Deus nos confiou para cuidarmos e bem administrarmos. Somos administradores de tudo que Deus nos dá. Quanto mais Ele nos dá, mais responsáveis Ele quer que a gente seja. O dinheiro que Ele coloca em sua mão é uma atribuição de confiança dele. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele, para testar o quanto confiáveis somos. Ele quer que tenhamos sabedoria para administrar o que ele coloca em nossas mãos. Tá lá em Lucas 16, 11. Se, pois, não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Então, esse princípio é chamado de princípio da mordomia cristã. Então, quando você tem um entendimento de que você é mordomo e administrador daquilo que Deus coloca nas suas mãos, isso é uma chave que muda a sua cabeça, te dá uma explosão. E aí, eu digo para você, você é mordomo. Por quê? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Porque fica distante de Deus. O dinheiro sozinho não vai torná-lo rico. Porque um homem que é pobre de espírito é pobre por completo. Mesmo que ele tenha um monte de dinheiro. Faz sentido isso para você? O dinheiro sem um propósito espiritual poderá te colocar em um caminho muito perigoso. A riqueza financeira sem propósito espiritual te isola do amor de Deus e te cerca com pessoas com visão errada. E aí, por isso que Jesus disse a questão do jovem rico, que ele disse que vai e vende tudo que vê, porque ele não tem o propósito espiritual com seu dinheiro. Sem propósito espiritual, é mais prudente não ser rico. Mas precisa abrir aqui um parênteses importante para você, antes da gente ir fechando. Jesus não disse que ser rico é ruim. Não está escrito isso. O problema é que o jovem rico, ele tinha um apego à sua riqueza. Ele tinha devoção a ela. Então, ele era possuído por ela. Isso que era o problema. E a questão do camelo, da agulha, o camelo era o maior animal da Palestina. E o fundo da agulha, uma das passagens. Então, você precisa entender que era uma questão de forma de dizer, de ensinamento naquele momento, tá? Então, eu digo para você, quando a gente está falando aqui que ser rico crenças importantes que vão te deixar raízes ruins, como, por exemplo, se eu for rico, vão querer algo de mim, só pessoas interesseiras vão se aproximar, isso não te ajuda. Você tem que pensar o contrário. Tem que, olha, sendo rico, eu vou conseguir abençoar mais pessoas. Com mais dinheiro eu vou ganhar, mais pessoas eu vou conseguir abençoar. Se eu tiver minhas finanças controladas, eu vou ter paz na minha vida. Se eu fizer sobrar dinheiro, mais pessoas eu consigo ajudar. E pensamentos limitantes são programações erradas que não te ajudam a prosperar. Então, se você pensa que é difícil, você vai sempre dar um jeito de fugir. Se você pensa que não é para você. E aí, eu digo para você, tem gente que diz assim, eu gosto de comprar, eu tenho compulsão por compras, isso é difícil para mim, mas eu não gosto de vender. Então, olha só, você precisa entender,
Se você gosta de comprar, você precisa também pensar que tem alguém vendendo, servindo. Será que não tá? Qual o seu dom, o seu talento? Será que você também não seria bem servindo algo? Então, e a gente vende o tempo todo. Ah, eu não sei vender. Um bebê, quando quer alguma coisa, vende fazendo choro. Chorando, ele externa a sua vontade, tá? Então, faça um propósito de estar mudando a sua mentalidade, mudando as suas raízes. Seu resultado é reflexo de suas crenças, que são as suas raízes. Eu digo aqui, não adianta ficar culpando a Deus ou esperando milagre ou pote de ouro, como o pastor Altieres falou aqui, se você não fizer a sua parte. Fé sem ação é fraca. Fé sem obras é morta. Lembra que está em Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se hoje você mudou a sua mentalidade, com tudo que eu te contei, a aula de hoje foi muito intensa. Quem gostou, já vou falar a frase da live de hoje. Que legal, que legal. A frase da live de hoje é: assim como tu pensas, tu és. Essa é a frase da aula de hoje, que foi cheia de conteúdo de finanças à luz da Bíblia. Eu digo para você, na segunda fase desse evento, eu vou te mostrar 3 erros práticos que impedem as pessoas de ter suas finanças controladas. Esses erros eu vou te falar lá na segunda fase, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que é o maior evento online de finanças para cristãos do Brasil. Ele é fechado e gratuito, não é aqui no YouTube. Você precisa se inscrever, estar dentro dos grupos de WhatsApp para receber o link. Faça indicação desse curso para as pessoas que você conhece. Tem muita gente com dúvida da indicação. Para se inscrever, cristãorico.com/evento, tá? Tem gente com dúvida da indicação. Na indicação, como é que funciona? Você vai escrever o link cristãorico.com/convite, você entra nesse link aqui, e aí vai aparecer essa tela aqui, cristãorico.com/convite, aí você escreve o seu e-mail. Aí você clica aqui. Depois que você clicou aqui, vai para essa tela. Aí você clica aqui, copiar o link, tá? Aí você copia e manda para a pessoa já para o WhatsApp. Quando a pessoa que você mandar confirmar a inscrição no curso, ela aparece aqui as indicações, mas essa pessoa tem que confirmar a inscrição no curso, tá? De forma gratuita. Quem aí gostou da aula de hoje? Escreve para mim que gostou da aula, amei, gratidão. Então, a frase da live de hoje, assim como pensas, tu és. A palavra da frase, a palavra-chave, isso mesmo, é metanoia. Diferente. Sim, a palavra-chave é metanoia, tá? Assim como pensas, tu és. Sim, exatamente. É a palavra-chave metanoia, tá? E eu digo mais, amanhã temos aula incrível, já te adianto qual o tema da aula de amanhã. O tema da aula de amanhã é, ao 12h07, como negociar dívidas. Aproveita já a Define Lembrete no YouTube, no link da aula live de amanhã, 12h07. E amanhã, às 21h47, sobre lei da semeadura. Não perca, volte e traga mais uma pessoa. Se você não está inscrito no YouTube, aproveita e se inscreve aqui no YouTube, dá um curtir nesse vídeo aqui, se você gostou da aula de hoje. Uma excelente noite para você, um beijo no coração, beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau. Aprendi a investir, coisas que eu não sabia nem para onde ia. Investir não era comigo. Eu achei que investir não era para mim. Eu achava que investir era para pessoas que sabiam muito. Já estou conseguindo investir, já abri a minha conta na corretora
Então estou muito feliz. E pela primeira vez também consegui investir, coisa que achava que era só para rico, mas a gente também pode. Hoje eu tenho uma carteira com 4 investimentos. Então eu já consegui fazer um investimento na minha carteira, que para mim foi uma das maiores transformações, porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso, nem chegar nisso, nunca na minha vida eu pensava. Para mim foi uma transformação muito grande. Consegui pela primeira vez um investimento. Fiz um investimento pequeno, mas eu fiz um investimento que também eu achava que era só para quem tinha dinheiro rico. Mas consegui fazer esse investimento, estou feliz, estou satisfeita. Através desse curso eu aprendi que eu poderia investir, fazer investimentos com o meu dinheiro e não deixar ele na poupança. Retirei os valores que eu tinha na poupança e fiz uma carteira de investimentos, aonde foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a ver mudança com esses valores que eu tinha, através dessa carteira de investimentos, que eu aprendi no curso como investir. E algo que eu achava impossível, que era só para ricos, milionários, que é fazer investimentos, eu aprendi a investir, já estou me tornando um investidor. A partir de hoje eu começo a ser uma investidora, eu começo a investir e eu tenho certeza que Deus trará grande resultado. Mas em 60 dias, saindo do cheque especial, recebi dinheiro do banco, fiz renda extra, estou com saldo positivo e comecei a investir. Aprendi com a doutora Tayla a investir, né? E agora eu estou investindo. Aprendi também com eles a abrir conta nas corretoras para investir. Já estou investindo também, graças a Deus. Eu consegui me tornar uma investidora e até consegui uma conta para investir no Banco dos Estados Unidos. Então, assim, foi muitas bênçãos assim alcançadas. Era meu sonho começar a investir e então eu comprei as minhas primeiras ações. Eu perdi totalmente o medo do mundo digital. Então, eu já tenho conta em banco digital, em corretora, já tenho meu primeiro título no Tesouro Direto para o quê? Formar minha reserva de emergência, de segurança. E agora, o que era impossível está acontecendo, eu estou aprendendo a investir. Isso é algo maravilhoso. A gente aprendeu a investir, né? A gente achava que investimento era só para quem tinha dinheiro já e de fato não é. E consigo também fazer investimentos, coisas que eu não sabia nem como era que se procedia. O Chão Rico me deu a possibilidade de ser investidora. Chão Rico, obrigada. Nós já começamos a investir. Eu sou grata ao Cristo Rico. Consegui fazer uma aplicação, coisa que há muitos anos eu não sabia nem como começar. Estou investindo, coisa que eu não fazia, achei que isso não era pra gente. Conseguimos também já fazer o primeiro investimento. E fazer sobrar dinheiro, já comecei a investir, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu comecei a fazer agora, investindo. Hoje eu já tenho uma carteira digital, sou investidora, né? Nem acredito. Já investi. E também já consegui iniciar minha carteira de investimento. Dentro desses 60 dias, eu quitei todas as minhas dívidas vencidas. Eu me tornei de um devedor, passei a ser um investidor, que hoje eu já investi. Hoje, com 60 dias, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu, de endividada, passei a ser investidora. Estou muito feliz, porque estou às vésperas de fazer os meus primeiros investimentos. Estou muito feliz porque eu já escolhi 2. Começar, estudei, falei, eu quero esses 2. E eu vou deixar de ser devedora do passado para ser uma investidora. Gente, isso é um milagre. Isso é um milagre, né? Coisa que eu nem sequer poderia imaginar em menos de 2 meses acontecer. Estou investindo, coisa que nunca imaginei na vida. Estou feliz. Graças a Deus saí de endividada para uma
pessoa que agora já está, né, já separei um valor, já vou fazer o meu primeiro investimento essa semana, então eu estou muito feliz. E já fiz o meu primeiro investimento. Antes eu pensava que o investimento não era para mim, né? Nunca pensei em investir. Eu pensava que o investimento era para grandes empresários, né, com muito dinheiro. E, no entanto, não, eu descobri que eu também posso investir, que o Senhor, Ele quer nos ver felizes e prosperando. Deus nos criou para isso, Ele não quer ver os seus filhos, né, na miséria.